Imagine um termômetro político, daqueles que medem a temperatura da nação, explodindo em chamas. É essa a imagem que os números da mais recente pesquisa, Quest, nos trazem. Um alerta vermelho soa nos corredores do poder, enquanto a popularidade do governo Lula desaba em um ritmo alarmante. Mas o que está por trás dessa queda? Quais são os fantasmas que assombram o Palácio do Planalto? E, acima de tudo, o que isso significa para o futuro do nosso país? Bem-vindos ao Panorama Brasil, onde a verdade não se curva à narrativa oficial. Hoje, vamos desvendar os mistérios por trás da crescente insatisfação dos brasileiros e mergulhar nos dados que podem mudar o rumo da nossa história. Agora vamos aos números que pintam esse quadro alarmante. A pesquisa Genial Quest, divulgada recentemente, revela um aumento significativo na desaprovação do governo Lula. Para ser exato, estamos falando de 56% dos brasileiros que expressam insatisfação com o trabalho do presidente. É o pior índice desde o início do mandato, um marco que ultrapassa a temida barreira dos 50%. Mas não se trata apenas de um número isolado. Os dados nos mostram um mosaico complexo de insatisfação, com nuances regionais e demográficas que merecem nossa atenção. Vamos começar pelo Nordeste, tradicionalmente um reduto eleitoral do PT. Mesmo nessa região, a desaprovação está crescendo, aproximando-se perigosamente da aprovação. É um sinal de alerta, um indicativo de que a paciência dos brasileiros está se esgotando, independentemente da localização geográfica. E quando olhamos para as faixas etárias, encontramos outro dado preocupante. A pesquisa revela que a desaprovação é mais alta entre os jovens, aqueles que representam o futuro do nosso país. A única faixa etária onde o presidente tem uma aprovação maior, numericamente, é a de pessoas acima de 60 anos. E não para por aí. 41% dos entrevistados classificam o trabalho de Lula como negativo, enquanto 29% o consideram regular e apenas 27% o avaliam como positivo. Os outros 3% não souberam ou não responderam. Mas o que esses números realmente significam? Eles nos mostram que a percepção do governo está se deteriorando, que a confiança dos brasileiros está sendo abalada. E como se não bastasse, 81% dos entrevistados acreditam que Lula precisa mudar o rumo do governo nos próximos 2 anos. Uma parcela significativa da população, 47%, questiona as intenções do presidente, enquanto 71% sentem que as promessas de campanha estão sendo negligenciadas. E para completar o cenário sombrio, 56% dos brasileiros acreditam que o país está na direção errada e que a economia piorou nos últimos 12 meses. A alta dos preços dos alimentos, da gasolina, da água e da luz só agravam essa sensação de descontentamento. E, como um golpe final, 47% dos entrevistados relatam ter visto mais notícias negativas sobre o governo, e metade deles afirma que as recentes aparições de Lula pioraram a percepção que tinham do presidente. Mas o que está por trás desses números alarmantes? Quais são os fatores que levaram a essa queda na popularidade do governo Lula? A resposta, como sempre, é complexa e multifacetada. A alta dos preços dos alimentos, por exemplo, é um fator crucial. A inflação, que corrói o poder de compra dos brasileiros, é uma realidade que afeta diretamente o dia a dia das famílias. E quando o arroz, o feijão e a carne ficam mais caros, a insatisfação se instala nos lares brasileiros. A instabilidade econômica também desempenha um papel importante. A percepção de que o país está na direção errada, de que a economia piorou nos últimos 12 meses, gera insegurança e incerteza. E, em tempos de crise, a confiança no governo é fundamental. Mas como vimos nos dados da pesquisa Quest, essa confiança está sendo abalada. Além disso, as promessas de campanha não cumpridas também contribuem para a insatisfação. A expectativa era alta, mas a realidade se mostrou diferente. E quando as promessas não se concretizam, a decepção toma conta. A percepção de que o presidente não é bem intencionado, de que não está cumprindo o que prometeu, é um fator que não pode ser ignorado. É importante lembrar que a pesquisa Quest reflete a opinião pública em um determinado momento. É um retrato do sentimento dos brasileiros em relação ao governo Lula,
Mas como todo retrato, ele pode mudar com o tempo. No entanto, os números servem como um alerta para o governo. Eles indicam a necessidade de mudanças, de ações mais eficazes, de um diálogo mais próximo com a população. O governo precisa estar atento às demandas dos brasileiros, precisa ouvir a voz das ruas, precisa entender as angústias e as expectativas da população. A pesquisa Quaest é um termômetro, um indicador de que a temperatura da nação está subindo. E, se o governo não agir, se não tomar medidas para reverter esse quadro, a insatisfação pode se transformar em um furacão político. A divulgação da pesquisa Quaest não passou despercebida. Pelo contrário, gerou um intenso debate na mídia e no meio político. As manchetes dos jornais estampam os números alarmantes. As redes sociais se inflamam com opiniões divergentes. E os analistas políticos se debruçam sobre os dados em busca de respostas. A oposição, é claro, não perdeu tempo em capitalizar a insatisfação popular. Os discursos se tornam mais incisivos, as críticas mais contundentes, e a narrativa de que o governo perdeu o rumo ganha força. E, em tempos de polarização, cada ponto percentual faz a diferença. Mas a repercussão não se limita ao campo político. A pesquisa Quaest também impacta o mercado financeiro, que reage com cautela aos sinais de instabilidade. Os investidores acompanham de perto os números, buscando pistas sobre o futuro da economia brasileira. E quais são as implicações políticas dessa queda na popularidade do governo Lula? A resposta, como sempre, é complexa e incerta. Mas uma coisa é clara: a pesquisa Quaest serve como um alerta para o governo, um indicativo de que a paciência dos brasileiros está se esgotando. A queda na popularidade do governo pode ter um impacto significativo nas próximas eleições. A oposição, fortalecida pela insatisfação popular, busca consolidar sua base e atrair novos eleitores. E em um cenário de polarização, cada voto faz a diferença. Mas não se trata apenas de eleições. A pesquisa Quaest também revela um sentimento de desconfiança em relação ao governo, uma sensação de que as promessas não estão sendo cumpridas, de que o país está na direção errada. E, em tempos de crise, a confiança é fundamental. O governo precisa agir, precisa tomar medidas para reverter esse quadro, precisa ouvir a voz das ruas, precisa dialogar com a população, precisa mostrar que está disposto a mudar o rumo do país. A pesquisa Quaest é um termômetro, um indicador de que a temperatura da nação está subindo. E, se o governo não agir, se não tomar medidas para reverter esse quadro, a insatisfação pode se transformar em um furacão político. Diante de todos esses dados e análises, uma coisa fica clara: a pesquisa Quaest é um reflexo da voz do povo. Ela nos mostra que a população brasileira está atenta, que está preocupada com o rumo do país e que espera ações concretas do governo. É fundamental que o governo Lula ouça essa voz, que compreenda as demandas da população e que busque soluções para os problemas que afligem o país. A alta dos preços dos alimentos, a instabilidade econômica, a sensação de que as promessas de campanha não estão sendo cumpridas, tudo isso precisa ser levado em consideração. A pesquisa Quaest não é apenas um conjunto de números. Ela é um termômetro que mede a temperatura da nação, um indicador de que a paciência dos brasileiros está se esgotando. E em tempos de polarização, cada ponto percentual faz a diferença. O futuro do país está em jogo. As próximas eleições podem ser decisivas, e a forma como o governo Lula lidará com a insatisfação popular terá um impacto significativo no resultado. A oposição, fortalecida pela crescente desaprovação, buscará capitalizar o momento e apresentar alternativas aos eleitores. Mas, independentemente das eleições, o governo precisa agir. Precisa mostrar que está disposto a mudar o rumo do país, a dialogar com a população, a buscar soluções para os problemas que afligem o dia a dia dos brasileiros. A pesquisa Quaest é um alerta, um chamado à ação. E cabe a nós, cidadãos brasileiros, acompanhar de perto os próximos passos do governo, cobrar por mudanças e participar ativamente do debate público. Afinal, o futuro do país está em nossas mãos. E você, o que acha dos resultados da pesquisa? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe este vídeo com seus amigos
E junte-se a nós nessa jornada de reflexão e debate. Juntos podemos construir um Brasil melhor, um país onde a voz do povo seja ouvida e respeitada.